vem que vem com tudo, porque o Pestaninha tá com disposição. Então, vem pra mão. Tchu, 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 tchu. Meu camarada, eu e você e eu, vem comigo, vai. Questão número 31. PGE Bahia, assistente de Procuradoria 2013. 31. No ônibus, então, é um terror. Sempre há um cristão, às vezes mais de um ao mesmo tempo, falando tão alto ao telefone que todo o ônibus pode ouvir. E o pior é que não é uma coisa rápida. Ou seja, e o pior é que não é uma coisa rápida. O cara fica falando ali ó, no ouvido dele, enchendo o saco. O fragmento acima está reescrito sem prejuízo da correção de sentido em... Letra A. No ônibus, então, é muito desagradável. Sempre haverá um religioso, às vezes mais de um ao mesmo tempo, falando tão alto no telefone que todo mundo pode ouvir. E o pior é que não é coisa breve. Cara, eu tenho dois problemas aqui. No texto original, quando o cara diz sempre há um cristão falando tão alto ao telefone, cristão aqui é uma gíria. O cara não está se referindo a um seguidor de Cristo. Quando o cara usa essa expressão, sempre há um cristão falando tão alto ao telefone, o cara está falando sempre há uma pessoa, qualquer um. Beleza? Sempre há alguém, sempre há um indivíduo, sempre há uma pessoa falando tão alto ao telefone. Beleza? Isso é uma gíria. Não é religioso. A ideia não é essa. Pô, Pestana, então estaria errado dizer sempre há um religioso? Sim, nesse contexto, com certeza. Não mantém o mesmo sentido. Beleza? Agora, tem um outro erro, que é um erro de regência. Quem fala, fala ao telefone e não no telefone. Beleza? Quem fala, fala ao telefone. Letra B. No ônibus, então, é muito desagradável. Sempre existe alguém, às vezes mais de uma pessoa ao mesmo tempo, falando tão alto ao telefone que todos os passageiros podem ouvir. E o pior é que não é uma fala breve. Cara, a letra B não tem erro nenhum de pontuação, não tem erro nenhum de concordância, o sentido é exatamente o mesmo. E o que eu posso dizer? É o gabarito. C, D e E, vamos lá. No ônibus, então, é um terror. Sempre há uma pessoa, às vezes mais de uma ao mesmo tempo, falando tão alto no telefone, olha aí, ó, falando tão alto ao telefone, que todos no ônibus podem ouvir. Todos podem ouvir. E o pior é que não é uma coisa rápida. D. No ônibus, então, é um verdadeiro terrorismo. Sempre há uma criatura, às vezes mais de uma ao mesmo tempo, falando tão alto no telefone, olha aí, falando tão alto ao telefone, que todo ônibus pode ouvir. E o pior é que não é uma coisa rápida. Letra E. No ônibus, então, é muito desagradável. Sempre há pessoas, às vezes mais de uma ao mesmo tempo, pô, falando tão alto no telefone, de novo, cara, olha isso. Falando tão alto ao telefone, tá, galera? Que todos os passageiros podem ouvir. O que seria isso? Boa pergunta, caiu de paraquedas. E o pior é que não é uma fala breve. Portanto, gabarito, letra B de bundinha de neném. Vamos lá, 32. Considere o texto. Eu fico pasmo com o uso do celular em público de uma maneira geral. Em qualquer lugar em que a gente esteja, tem sempre gente falando ao telefone. Às vezes falando tão alto que atrapalha quem está por perto. Esteja fazendo o que quer que seja. Conversando, lendo, até pensando. Iniciando-se a frase do primeiro período por na tarde de ontem. Olha aí, ó, por na tarde de ontem. Se o cara pede para colocar essa expressão na tarde de ontem, é porque os verbos precisam dar uma ideia de passado. E passando-a para o plural com as adaptações necessárias, então tem que tomar cuidado com a concordância. A reescrita do texto está correta em letra A. Na tarde de ontem, nós ficamos pasmos com os usos do celular. Com os usos do celular ou com os usos dos celulares? Faltou aqui o plural, beleza? Proposto pelo enunciado. Nós ficamos pasmos com os usos dos celulares em público de umas maneiras geral. Nossa. De uma maneira geral é uma locução adverbial. E os termos da locução adverbial não variam.
Então deveria ser de uma maneira geral. Em qualquer lugar em que nós estivéssemos, deveria ser em quaisquer lugares em que nós estivéssemos. Teve sempre gente falando aos telefones. Teve sempre gente, não. Existiam sempre pessoas falando aos telefones. Por quê? Porque o cara pede para colocar tudo no plural. Então, existiam, em qualquer lugar em que nós estivéssemos, existiam sempre pessoas falando aos telefones. Beleza? Às vezes falando tão alto que atrapalhavam quem estava quem estava por perto. Observe, quem estava por perto. Essa vírgula aqui não cabe, não nesse contexto. Porque o adjunto adverbial por perto mantém uma fluidez muito grande com esse verbo aqui. Essa pausa aqui só seria necessária por motivo de ênfase. Eu a considero desnecessária. Não um erro, mas desnecessária. Estivessem fazendo o que quer que fosse. Conversando, lendo, até pensando. Bom, a letra A tem alguns problemas. Letra B. Na tarde de ontem nós ficamos pasmos. Nossa, nós ficamos pasmos com os usos dos celulares em público. Em público. Em público é um adjunto adverbial, assim como de uma maneira geral. Por isso, não pode vir pluralizado. Com os usos de celulares em público de uma maneira geral. Em quaisquer lugares em que nós estivéssemos, faltou aqui, ó, novamente o plural, em quaisquer lugares em que nós estivéssemos, tinha sempre gente falando aos telefones. Tinha, não. Vamos colocar no plural, né, galera? Existiam sempre pessoas, indivíduos, ou havia sempre pessoas, indivíduos, falando aos telefones, às vezes falando aos telefones, vírgula. Faltou uma vírgula aqui, ó, para marcar uma intercalação, hein? Às vezes falando tão alto, intercalação porque essa oração aqui é uma oração reduzida e intercalada. Às vezes falando tão alto que atrapalhavam os que estivessem por perto. Estivessem fazendo o que quer que fosse. Olha aí, erro de correlação verbal, a ideia de passado. Conversando, lendo, até pensando. Letra C. Na tarde de ontem, nós ficamos pasmos com os usos dos celulares em público de uma maneira geral. Em quaisquer lugares em que nós estivéssemos, havia sempre pessoas falando aos telefones. Às vezes falando tão alto que atrapalhavam aqueles que estavam por perto e estivessem fazendo o que quer que fosse. Conversando, lendo, até pensando. Cara, a letra C está linda, maravilhosa, perfeita e por isso é o gabarito. Vejamos os erros das demais opções D e E. Vamos lá. Na tarde de ontem nós ficamos pasmos. Nós ficamos pasmos com os usos dos celulares em público de umas maneiras gerais, não. De uma maneira geral. Isso aqui é uma expressão adverbial e os termos dentro dela não precisam pluralizar, não. Não precisam, não. Não podem. Tem que ficar no singular, pô. De uma maneira geral. Em qualquer lugar em que nós estávamos, não, em quaisquer lugares em que nós estávamos, havia sempre gente falando, sempre gente falando, deveria ser o quê? Existiam sempre pessoas falando aos telefones. Às vezes falando tão alto que atrapalhavam aqueles que estavam por perto. Estivessem fazendo o que quer que fosse. Então tem erro de correlação verbal, tem erro no plural, tem erro de tudo. Conversando, lendo, até pensando. Letra E. Na tarde de ontem nós ficamos pasmos com o uso do celular em público. Não, com os usos dos celulares em público, de uma maneira geral. Em quaisquer lugares em que a gente estivesse, em que nós estivéssemos, o cara pede para passar para o plural, teve sempre gente falando, existiam sempre pessoas, havia sempre pessoas falando aos telefones. Às vezes falando tão alto que atrapalhavam aqueles que estavam por perto. Estivessem fazendo o que quer que fosse, conversando, lendo, até pensando. Portanto, gabarito letra C. Próxima questão, number 33. Vamos lá.
importa aos procedimentos de avaliação e regulação se ater também aos índices de evasão estudantil, ou seja, ater-se também aos índices de evasão estudantil, a dispersão profissional de diplomados, a qualidade da produção intelectual e a consistência curricular, importa aos procedimentos de avaliação e regulação. Cara, a frase está toda invertida. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. O verbo ater-se exige a preposição a. Daí esses ais aqui formando crase. Beleza? Tudo isso aqui entre colchetes, bastante atenção. Tudo isso é o sujeito oracional. Sujeito oracional por quê? Porque tem como núcleo um verbo, ou melhor, tem como parte dele um verbo, tem em sua constituição um verbo. E se tudo isso aqui entre colchetes é o sujeito, cadê o verbo desse sujeito? O verbo dele está aqui, ó, que é um verbo transitivo indireto, que também exige a preposição a, cujos complementos, ou melhor, cujo complemento, objeto indireto, está aqui. Colocando na ordem direta essa frase, ela fica assim, ó. Ater-se aos índices de evasão estudantil, a dispersão profissional de diplomados, a qualidade da produção intelectual e a consistência curricular importa aos procedimentos de avaliação e regulação. Tá claro agora? Beleza? Muito bem. Então vamos lá, né? A frase acima está reescrita sem prejuízo da correção e do sentido em. Letra A. É importante que os procedimentos de avaliação e regulação se preocupem também com os índices de evasão estudantil, com a dispersão profissional de diplomados, com qualidade da produção intelectual e com a consistência curricular. Cara, eu não vi erro nenhum na letra A, de correção gramatical. Bom, vamos olhar as outras opções, vamos lá. B. Importa-se com os procedimentos de avaliação e regulação que se atenham também com os índices de evasão estudantil, com a dispersão profissional de diplomados, com qualidade da produção intelectual, com a consistência curricular. Meu nobre, tem alguns erros aqui. Primeiro, o verbo importar-se não tem o mesmo sentido do verbo importar lá na frase original. Importar aqui está no sentido de ser importante, de caber, de ser relevante. Beleza? Na letra B, importa-se está no sentido de preocupar-se. Ou seja, não é exatamente o mesmo sentido. Além disso, quem é que se importa com os procedimentos de avaliação e regulação? Não está muito claro isso na frase, né? Na verdade, não está claro. Além disso, quem se atém a e não com. Observe que eu não posso ter crase também depois de preposição. Enfim, a letra B está equivocada. Letra C. É importante aos procedimentos de avaliação e regulação se preocupem. É importante aos procedimentos de avaliação e regulação se preocupem? Nossa. Meu camarada, observe que o verbo preocupar-se está no plural, certo? Portanto, ele deveria, em tese, concordar com isso aqui, sendo isso aqui o sujeito. Só que não existe sujeito preposicionado, então essa construção está equivocada, está mal construída. Beleza? É importante os procedimentos de avaliação e regulação que se preocupem, aí de repente ajudaria, né? Também, quem se preocupa com e não a. Se preocupem com os índices de evasão estudantil, com a dispersão profissional, com a qualidade de produção e com a consistência curricular. Resumindo, a letra C está toda errada. D. Importa os procedimentos de avaliação e regulação se fixem também aos índices, de... Pô, cara, calma aí, é alguma coisa errada. Olha aí, ó. Importa os procedimentos de avaliação e regulação se fixem. Cadê o sujeito do verbo importar? Cadê o sujeito do verbo fixar? Esse trecho aqui apresenta truncamento, porque está faltando sujeito desses verbos aqui. De modo que, se não há sujeito como referente,
a construção fica equivocada. Beleza? Tranquilo? A letra D, no mínimo, está errada, porque não há referente de sujeito para o verbo importar, tampouco para o verbo fixar. Tá certo? Tranquilo? Maravilha. Letra E. É importante os procedimentos de avaliação e regulação se aterem também aos índices de evasão estudantil, porque quem se atém à dispersão profissional diplomada, à qualidade da produção intelectual e à consistência curricular. Então, estes são alguns erros da letra E, portanto, gabarito letra A, que a gente viu lá no início, beleza? Então, marca aí a criança, não tem erro nenhum na letra A, por isso é o gabarito. Questão número 34, TRT, 18ª região, técnico judiciário, 2013. Vamos lá, Pernambuco, vamos cair dentro. 34. Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos. Consequentemente, a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter tais quadros. As frases acima articulam-se num único período, com correção, clareza e mantendo-se o sentido original em letra A. Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos, se bem que a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter tais quadros. Cara, o sentido não é o mesmo, porque a única coisa que mudou aqui foi o se bem que é uma locução conjuntiva concessiva, que ficou no lugar de consequentemente, que é um advérbio com valor de conclusão barra consequência. Então, se o advérbio, consequentemente, estabelece uma relação coesiva entre a ideia anterior e a ideia posterior, uma relação de causa e efeito, eu não posso usar uma conjunção concessiva para estabelecer a mesma relação. Portanto, não houve clareza, ou melhor, não houve clareza porque não se manteve o sentido original, a relação semântica original. Portanto, a letra A está errada. Vamos a B. Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos, de sorte que a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter tais quadros. Se você não sabia, vai saber agora. De sorte que é uma locução conjuntiva que equivale a de maneira que, de modo que, de forma que. Todas essas locuções conjuntivas têm valor semelhante. A ideia é de consequência ou de conclusão, mais de consequência do que de conclusão. Portanto, manteve-se o sentido original lá daquela frase que a gente leu lá no início. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Gabarito, portanto, letra B. O que mais a gente pode dizer? Vamos à letra C. Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos, porque a maioria das empresas não possui mecanismo para atrair e manter tais quadros. A relação não foi mantida e, além disso, se o cara quisesse usar uma conjunção explicativa, a conjunção explicativa não é escrita separadamente, é escrito junto. Porque junto. Só que, além do porquê indicar a explicação ou causa e ser escrito junto, não tem o mesmo sentido que o consequentemente lá da frase original que a gente leu no enunciado. Portanto, indica causa e não consequência, além de estar escrito erradamente, não pode ser a letra C. Letra D. Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos, contanto que dá uma ideia de condição e não uma ideia de conclusão ou consequência. Portanto, o sentido não se manteve. Percebe que você conseguiria resolver essa questão só pelo seu conhecimento de conjunção? É por isso que eu falo, repito e encho o seu saco. Decore as conjunções. Se eu fosse você, eu entraria agora no Google e digitaria assim, a importância das conjunções para os concurseiros. Fernando Pestana, e aperto Enter. Eu escrevi uma série de 5 artigos sobre a importância das conjunções no EVP. No site eu vou passar. Por favor, não deixe de estudar, não deixe de ler o que eu escrevi para você se conscientizar da importância das conjunções. Vamos para a letra E.
para fechar a questão número 34. Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos, ao passo em que, para começar a brincadeira, ao passo em que é uma expressão que não existe na língua portuguesa culta. O certo é ao passo que dá uma ideia de proporcionalidade. E como dá uma ideia de proporcionalidade, não tem o mesmo sentido que o consequentemente que está lá na frase inicial do enunciado, que estabelece uma relação de conclusão ou consequência. Ao passo que dá uma ideia de proporção e não de conclusão / consequência. Consequentemente, a letra E está errada. Vamos para a próxima questão, meu camarada. Estamos terminando esse curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas. Nem eu acredito. Calma aí que eu vou chorar. TRT, 12ª Região, Técnico Judiciário 2013, número 35. O que se denomina estilo de uma época resulta de uma combinação de estilos individuais. Uma combinação dominada pelos métodos dos compositores que exerceram influência preponderante em seu tempo. Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantém a correção e a clareza, está em... Letra A. Ao resultado de uma combinação de estilos individuais, na qual prevalecem os métodos dos compositores, ou seja, os métodos dos compositores prevalecem na combinação de estilos individuais. Então tá ok. Na combinação de estilos individuais, ou melhor, na qual prevalecem os métodos dos compositores que exerceram maior influência em seu tempo. Vírgula. Note que as vírgulas estão separando uma oração subordinada de adjetivo explicativo. Até aí, perfeito. Chama-se estilo de uma época, ou seja, chama-se estilo de uma época ao resultado de uma combinação de estilos individuais. Interessante falar sobre a regência do verbo chamar é que ele, no sentido de denominar, que é o caso aqui, ele pode ser VTD ou VTI. Exemplo, chamei o professor ou chamei ao professor de comédia. Chamei o professor ou chamei ao professor de comédia. Em que o professor é um objeto direto, ao professor é um objeto indireto e de comédia é um predicativo do objeto, seja direto, seja indireto. Beleza? Tranquilo? É assim que se analisa a regência do verbo chamar no sentido de denominar. Ele pode ser VTD ou VTI. Então, colocando na ordem direta essa frase da letra A, eu teria assim, ó. Chama-se ao resultado de uma combinação de estilos individuais, estilo de uma época. Só um detalhe. Você está vendo essa preposição de aqui? Essa preposição de é facultativa. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, ó. Chamei o professor, comédia. Chamei ao professor, comédia. Beleza? Essa preposição de é facultativa. Pô, Pestana, mas é bizarro. É, eu sei que é bizarro. Mas é o que diz qualquer gramático da língua portuguesa. Então, Pestana, eu poderia ter a preposição de aqui, ó. Chama-se ao resultado de uma combinação de estilos individuais de estilo de uma época? Sim, poderia. Nesse caso, o cara preferiu omitir a preposição de. Tudo bem? Tranquilo? A letra A está perfeita e por isso é o gabarito. Vejamos as demais opções. B. Uma combinação dos métodos dos compositores que exerceram a maior influência em seu tempo geram estilos individuais que são designados de estilo de época. Meu nome, uma combinação gera e não geram. Erro de concordância. Letra C. A soma de estilos individuais resultam nós. A soma resultam? Não. A soma resulta no que se chama estilo de uma época. Porém, devem prevalecer os métodos dos compositores que exerceram mais influência em seu tempo. Não há por que o porém vir entre vírgulas. Se o porém inicia uma oração subordinada, ou melhor, uma oração coordenada sindética adversativa,
uma vez que o porém é uma conjunção adversativa, nada justifica o uso dessa vírgula depois do porém. Eu não vou nem analisar o aspecto semântico, eu estou analisando apenas o aspecto gramatical para a gente não perder tempo. Letra D. O que resulta dos estilos individuais combinados é o que chamamos estilo de uma época. Todavia, olha aí, é o mesmo caso do porém, não cabe essa vírgula, porque o todavia está iniciando uma oração. Todavia, prevalecem os métodos dos compositores cuja influência tinha esse conhecimento. Cara, quando você tem uma palavra atrativa, por mais que venha uma palavra entre a palavra atrativa e o verbo, o ideal é colocar o pronome obliquátono antes do verbo. É assim que a FCC vê a situação, e não depois do verbo. Então, deveria ser cuja influência se tinha conhecimento. Letra E. Estilo de uma época é o que designa uma combinação de estilos individuais, aonde os métodos dos compositores definem uma maior influência ao tempo. Meu nome, nada justifica o uso do onde, tampouco do aonde nesse contexto. Porque eu não posso usar o aonde para retomar combinação de estilos individuais, porque o onde dá uma ideia de lugar. E combinação de estilos individuais não dá uma ideia de lugar. Consequentemente, o uso de onde aqui, ou melhor, de aonde, está totalmente equivocado. Beleza? Por isso, o gabarito é a letra A. E vamos para a última questão do curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas. Tinha que ter aquele sonzinho agora assim, né, no fundo. De palma, né? Pô, ia ser maneiro, ia dar um efeito legal. Mas não rolou. Enfim, vamos lá. Questão número 36. A última. Lembrando que é a última. TRT, nona região, Técnico Judiciário 2013. Número 36. Associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no entanto, seu tom de melancolia era patente tanto nos poemas quanto nos textos em prosa. Outra redação para a frase acima, em que se preservam a clareza e a correção, é letter A. Seu tom de melancolia era do mesmo modo patente nos poemas como nos textos em prosa. Embora ser não. Eu não posso ter verbo no infinitivo depois de conjunção subordinativa. Eu tenho que ter depois de conjunção subordinativa, ainda mais tratando da concessiva, meu camarada. O verbo tem que estar no subjuntivo. Então, embora fosse associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista. Beleza? Então, a letra A está equivocada. B. Era associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, contudo fosse patente seu tom de melancolia. Ora nos poemas, ora nos textos em prosa. Maluco, ora, Jesus Cristo. Não se usa o substantivo ora. Deveria ser ora, conjunções alternativas. Ora nos poemas, ora nos textos em prosa. Beleza? Conjunções alternativas. Então a letra B está errada. Letra C, conquanto associado, ou seja, embora fosse associado, conquanto fosse associado. A diversão tropicalista ou pós-tropicalista, seu tom de melancolia era patente, não apenas nos poemas, como nos textos em prosa. Não tem erro nenhum no uso do conectivo, não tem erro nenhum na pontuação, concordância também não. A letra C me parece ser o gabarito, né? Mas vamos lá, vamos ver a D e a E. Vai que eu não vi alguma coisa. Letra D. Associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, ainda que seu tom de melancolia fosse patente, não menos nos poemas que nos textos em prosa, truncamento sintático. Observe que não há oração principal neste período. Só há orações subordinadas. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial reduzida de particípio e aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Aí eu te pergunto, cadê a oração principal? Não tem. A frase está truncada, está faltando um pedaço. Por isso a D está errada. Letra E. Todavia, vírgula, associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, vírgula, seu tom de melancolia era patente, vírgula, sejam nos poemas, vírgula, sejam nos textos em prosa. Todas as vírgulas estão ok. O único problema é o cara usar sejam. De acordo com os gramáticos, as conjunções coordenativas são seja. Eu digo de acordo com os gramáticos tradicionais.
tá certo? Você não pluraliza a conjunção. Ela deve ficar no singular, seja, seja. O único gramático que considera que seja possível colocar essas expressões, seja, seja, no plural é o Bechara, mas a FCC ignora totalmente esse ponto de vista dele. Beleza? Então deveria ser seja, seja. Gabarito, então, é a letra C de selva. Meu camaradinha, acabou. Acabou, mas não é o fim, porque eu estou vivo e pronto a te ajudar em próximas oportunidades. Peste e você, tudo a ver. Meu camarada, olha para mim, minha linda, minha paixão, olha para mim. Terminamos o curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas. Varri todas as questões de 2013. CESP, ESAF, VUNESP, FCC, são as bancas principais que trabalham esse tipo de assunto. Principalmente a FCC, a ESAF e o CESP. Então, no dia da prova, saiba que uma questão desse tipo vai cair. Se você chegou até aqui, é porque você dá valor a si mesmo e sabe que, adquirindo esse conhecimento, no dia da prova, não tem jeito, você vai garantir a sua vaga, pelo menos em português. Beleza? Bom, eu tô aqui para isso, né? Para ajudar no português. Beijo no coração, muito sucesso, até a próxima oportunidade, que Deus te abençoe, que me abençoe, abençoe a todos nós e que o Brasil deixe de ser um país corrupto. Ficou maneiro ou não? Ficou meio blasé, meio clichê? Ficou bom, né? Enfim, valeu, galera. Fui!